Já é noite de segunda-feira, dia 9, e eu não poderia deixar de trazer essa informação. O Flávio dá uma pancada seca no Lula. E olha, nem começou a fase de debate. Nem começou ainda a fase de disputa eleitoral. E a CNN cobriu com exclusividade. Sabe quando você apanha de verdade e que aquela situação dói dentro de você? Tanto é que já tem Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, Rui Falcão, Humberto Costa, não sei o quê, todos em vídeos em defesa do Manguaça, do cachaceiro, todos em cima, mas não adianta em absolutamente mais nada. Eu vou contar pra você, vou colocar o vídeo, você vai assistir junto comigo a partir de agora. Vou pedir pra você dar o seu like, pra você compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Vem pra cá. Ah, eu tô perguntando aqui, deixa eu perguntar pra você também. Como que você ficou sabendo deste meu vídeo? O YouTube te notificou? Alguém te mandou link pelo grupo do WhatsApp? Como foi que aconteceu? Como que você ficou sabendo do meu vídeo? Coloca aqui pra mim, só pra eu poder saber que as coisas estão meio estranhas por aí no YouTube, tá bom? E muito obrigado onde quer que você esteja de estar me acompanhando aqui. Vamos pra notícia. Olha que porrada aqui, ó. Fim de semana, durante o evento aniversário do PT, o presidente Lula estava falando da direita. E aí ele deu a seguinte frase, ele falou o seguinte: eles são desaforados e nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Aí, inclusive, Andréa Saad da Globo dizendo que o Lula é compreensivo. Ele pode falar em guerra, ele pode falar em bater, ele pode falar que não é mais paz e amor, que nada dá pra ele. Se há alguém da direita, mas aqui, vamos lá. Essa eleição vai ser uma guerra e nós temos que estar preparados para ela. Aí, nessa conversa que eu tive hoje com o Flávio Bolsonaro, ele comentou sobre essa fala, nós conversamos sobre essa fala do presidente Lula, e aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, não tem essa de guerra, o povo brasileiro vai aposentar o Lula nessas eleições. Por quê? Porque depois dessas eleições, a ideia é que Lula, se ganhar, siga presidente, e se não ganhar, vai ficar ali no trabalho político, mas enfim, né? Quase que acaba ali, encerra a carreira política, em atuação. Graças a Deus. Né? E aí ele fala o seguinte, o povo brasileiro vai aposentar Lula nessas eleições e no nosso governo, disse Flávio Bolsonaro, Lula pode ficar tranquilo, que não vamos deixar ninguém roubar a aposentadoria dele. Ou seja, em outras palavras, ninguém tira a aposentadoria do Lula, hein? Segundo Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, na avaliação dele, eles é que vão ganhar a direita e vão ganhar a presidência da República. Tá aí. E sabe o que é duro de tomar essa pancada na cara? Porque é uma verdade que dói. Eu queria me dirigir aqui para você, que é aposentado. Já devolveram o teu dinheiro? Já colocaram aí de novo o dinheiro do seu bolso? Já ressarciram? Ninguém fala mais nisso. Quando descobriram isso, que é o maior rombo de toda a história, é maior que mensalão, petrolão, maior. Eles vieram logo com uma campanha, não, porque nós vamos ressarcir vocês. Não, nós vamos te dar o dinheiro, pode ficar despreocupado, que não. Eu quero perguntar para você, meu amigo, minha amiga, você já recebeu o seu dinheiro de volta? Tá aí com você? Eu tenho certeza que não está. Eu tenho certeza que a maioria da resposta aqui vai ser não, Alberto. Não consegui ter o meu dinheiro de volta, isso é uma afronta. E aí, o Flávio vem e bate na cara e fala o seguinte: pode ficar despreocupado, Lula, que ninguém da direita vai deixar roubar a tua aposentadoria. Isso porque tem outras coisas por aí, né, Brasil? Vamos aguardar o que vai ver, o que vai acontecer, e nós vamos estar de olho aí. Não se acanhem com esse povo indo pro carnaval. Nós vamos estar aqui falando de política. Empresas pro Paraguai, por quê? Porque lá a energia é barata, porque lá você tem pouca tributação, é outro problema do Brasil. O Brasil é hipertaxado, esse é o governo Lula, é reconhecido, o seu ministro recebeu o apelido de taxado por causa disso. É um cara que não pode ver o bolso de um contribuinte que ele quer meter a mão, ele quer taxar, é um negócio assim louco, né? Ele tá arregaçando o povo com tanta tributação. Essa é a nossa proposta, é tesouraço de verdade para
cortar essas taxas onde puder, com o presidente Bolsonaro mostrando que isso foi possível. Ele, ao modernizar o Estado, e o Brasil se tornou o segundo país mais digital do mundo no governo Bolsonaro, você conseguiu desburocratizar muita coisa, você conseguiu acabar com muitos intermediários na burocracia, porque hoje você não tem aquele negócio de alguém carimbar, olhar para sua cara e te criar uma dificuldade para você tomar. Então, em vários setores, agora ficou tudo automatizado, modernizado, e com isso foi possível o quê? Redução de impostos com o presidente Bolsonaro. E ele não podia ver se aumentava a arrecadação em algum momento, Arthur. Ele já ia correndo para o lugar do PG. Olha que a gente corta imposto aqui. Diferente do atual governo, né, que aumenta a arrecadação, aumentando o tributo, aumentando imposto, para gastar mais. Quer dizer, uma bola de neve. E não à toa, a gente chegamos a uma dívida pública de 10 trilhões, que é algo inimaginável na história do nosso país. 10 trilhões. E qual a preocupação? Que a partir do futuro muito próximo isso fica impagável. O Brasil passe a ser um país insolvente de verdade. Então, nós certamente vamos ter que fazer um dever de casa muito duro a partir aí dos 2027, mas o que tem que ser feito? A gente tem que... Ele adora acordar cedo, já vem com breaking news, agitando a nossa programação. Gustavo Uribe, bom dia, bem-vindo. Claro, queremos te ouvir. O que temos de informações com relação à quebra da criptografia dos dados dos celulares de Daniel Vorcaro? O que a Polícia Federal, nesse momento, fala sobre o assunto? Seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectadores do Novo Dia. Bom dia, Theo Cury. Tá legal ver o Theo Cury em pé. Eu achava que ele não ficava em pé, Carol, que ele só apresentava sentado. Mas agora tem essa oportunidade de ver as pernas de Theo Cury e ele malha bastante essas pernas. Aumentar o salto, né? Carol. E eu tive até que comprar um sapato. Salto na carreira dele, né? Vamos lá, Uribe. A informação é que a Polícia Federal já teve acesso a esses dados. É interessante porque o Daniel Vorcaro tinha um iPhone 17 Pro Max, que é extremamente complexo de quebrar a criptografia. A Polícia Federal levou semanas para conseguir quebrá-la, graças a um software novo que foi comprado recentemente. Além disso, ele tinha uma camada extra de criptografia, é o que me disseram na Polícia Federal. Conseguiram acessar os dados. Os dados, nesse momento, Carol e Theo, estão sendo peneirados, como chamam aqueles responsáveis pela decodificação deles e também especialistas em dados. Eles estão obtendo esses dados. Esses aplicativos da Polícia Federal, eles também têm uma idiosincrasia de que eles conseguem reverter mensagens e fotos apagadas. Então é esse processo agora que está sendo feito, tentando recuperar algumas imagens e mensagens que foram realmente apagadas pelo Daniel Vorcaro. Eles já tiveram acesso às conversas dele, certo? Tem até uma informação de uma fonte da Polícia Federal que disse que, claro, ele tem conversas com autoridades. Mas o desafio da Polícia Federal agora é achar elementos que deem guarida ou pelo menos fortaleçam as linhas de investigação. Então não adianta uma conversa com o Daniel Vorcaro, com uma autoridade onde não se fala do Banco Master, onde não se fala de detalhes de uma possibilidade de uma interferência para evitar a liquidação do Banco Master em relação ao Banco Central. Então é esse o processo agora de separação do joio do trigo. A própria defesa de Daniel Vorcaro pediu para que informações pessoais, informações que não tenham relevância direta com a investigação sejam descartadas. E aí, diante desses dados, a Polícia Federal, em breve, foi o que me disse uma fonte de alto calibre da Polícia Federal, o em breve é mais ou menos 1 ou 2 semanas depois do Carnaval, esses dados vão ser encaminhados para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. E aí sim tem um novo processo para peneirar esses dados. Definir o que interessa para a investigação e o que não interessa para a investigação, para que sejam utilizados como prova. A defesa de Daniel Vorcaro já reclamou em uma audiência com a Polícia Federal, já pediu para que parte desses dados não sejam expostos, que haja um cuidado especial a eles, porque podem expor detalhes da vida pessoal de Daniel Vorcaro e de outras autoridades públicas que não interessam à investigação. Então o prazo que a gente tem é, em 1 ou 2 semanas, o compartilhamento dos dados que interessam à investigação para a Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Que dados que interessam à investigação? Primeiro, como atuava o Banco Master, se havia negociação do Banco Master em relação ao BRB de Brasília, ao Banco de Brasília. E segundo, se Daniel Vorcaro atuou para impedir a liquidação do Banco Master, ou pelo menos atuou para postergar essa liquidação.
O UOL, eu falo um pouco sobre isso. Dirigentes e quadros históricos do PT já admitem que vai ter sim o que eles chamam de dano colateral ao partido. Ou seja, alguns quadros serão afetados no escândalo do Master. Porém, a aposta deles hoje é de que este caso pega o coração do Centrão. Para utilizar a expressão que a fonte me deu, disse o seguinte, abro aspas, do lado de cá é residual. Ou seja, do lado do PT, residual. Do lado de lá é o sistema nervoso central. Resumiu, falando sobre o Centrão. Para a gente entender o que está acontecendo, hoje a investigação sobre o escândalo do Banco Master se desenrola em muitas frentes, muito para além do que foi que detonou o caso, que era a tentativa de compra do BRB, né? O BRB tentando comprar o Master para tirar o banco da degola, depois de ter colocado 12 bilhões de reais só em um ano dentro de uma instituição que já se sabia mal das pernas, né? O que já se tem? Por exemplo, os investigadores já mapearam 3 grandes empresas de apostas online, as chamadas bets, Felipe, que atuaram para bancar aquele ataque reputacional ao Banco Central por meio de mais de 15 mega influenciadores. E aí, o que essas bets têm a ver com isso? Elas são ligadas a políticos e a outras empresas, digamos assim, que estão no foco da Polícia Federal nessa apuração. Então você já sabe que vai vir política e que vai juntar com outras empresas que já estão sendo investigadas, tá? Tem uma questão aí também que é entender como vai avançar o caso na direção do Congresso Nacional. A PF já sabe que havia um esquema de compra de apoio parlamentar por meio do Master. E isso também está sendo investigado. Sem falar, claro, nas autoridades que podem ser afetadas. Hoje, o escândalo do Master já é investigado, gente. Vamos contando. Isso publicamente, tá? Que a gente sabe. Operação em São Paulo, operação no Rio de Janeiro, operação no Amapá. E tem o caso que tramita no Distrito Federal, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, apertem os cintos, porque a coisa vai muito longe. Nesta semana, para pautar aí, ó, você não vai faltar emoção. Prepara, como lembrou aqui o Felipe. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidido por um tubarão, Renan Calheiros. Por que eu chamo de tubarão? Porque o cara, quando sente cheiro de sangue, irmão, ó, isso aí, ó, macaco velho da política, entendeu? Sentiu o cheiro de sangue e vai. Abriu uma comissão especial para apurar o escândalo do Master dentro da CAI. E já confirmou, deixa eu abrir aqui meu celular, para pegar as datas bonitinho, para vocês que são, assim como nós, heavy user de política, usuário pesado de política, anote aí no seu calendário. Na dia 11, ou seja, quarta-feira, às 17 horas, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, vai até a CAI para falar sobre CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para falar sobre o andamento das investigações do Banco Master. E às 18h30 vai o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. Isso, claro, né? Falei aqui dos braços, das pernas da investigação sobre a política, mas também está respingando no judiciário, como a gente sabe. Então, de novo, apertem os cintos, a semana vai ser daquelas. Tenho muitas perguntas. Será que o Toffoli largou a mão da esposa do Moraes de propósito ou sem querer? Porque foi exatamente isso que ele fez. Toffoli redistribuiu casos relacionados ao Master à primeira instância. O magistrado havia comunicado publicamente que devolveria os inquéritos ao primeiro grau. Isso significa que o Toffoli disse o seguinte: os casos do Master que tiverem prerrogativa de foro, que tiverem foro privilegiado, ficarão no STF com ele. Agora, os casos do Master que não tiverem prerrogativa de foro, irão para o primeiro grau. Aí surge uma questão de 129 milhões. E a esposa do Alexandre de Moraes? Ela poderá, então, ser investigada pela Justiça de primeiro grau? Sim. Segundo essa decisão do Dias Toffoli, sim. A esposa do Moraes não tem foro privilegiado, ela não tem prerrogativa de foro, ela é só uma advogada, então a Justiça de primeiro grau pode, por exemplo, investigá-la por lavagem de dinheiro nesse contrato de 129 milhões com o Banco Master. E isso, inclusive, já aconteceu. Isso é precedente no Brasil.
Na Lava Jato, o Zanin foi investigado por suposta lavagem de dinheiro em um contratinho de 68 milhões de reais, quer dizer, a metade do valor do contrato da esposa do Moraes. Após determinação do juiz Marcelo Bretas, a Operação Lava Jato deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra escritórios de advocacia. Um deles é o Cristiano Zanin, advogado do Lula. Porque advogados não têm prerrogativa de foro, são investigados e processados em primeiro grau. Então, com essa decisão, Zanin largou na prática as mãos da esposa do Moraes. Entregou a esposa do Moraes ao primeiro grau. Ó, se quiserem investigá-la por lavagem de dinheiro, pode investigá-la, porque ela não tem prerrogativa de foro e aqui no STF só quem tem foro privilegiado ficará comigo. Mas tem uma questão importante aqui. Caso eventualmente ela seja então investigada por suposta lavagem de dinheiro nesse contrato de 129 milhões. E isso não é impossível de acontecer, até porque é o maior contrato de honorários da história do país. Inclusive, segundo a imprensa, por serviços que sequer foram prestados. Caso isso aconteça, vir a ser investigada, tem um pequeno detalhe. Se durante a investigação surgir qualquer indício de envolvimento, por exemplo, do seu marido, Alexandre de Moraes, aí esse caso volta para o STF. Então tem duas coisas aqui. Ou Dias Toffoli largou a mão da esposa do Moraes, que é difícil de acreditar, ou então eles já estão preparando o terreno para futura nulidade. Eu explico. Imagine só, o primeiro grau começa a investigar a esposa do Moraes e, eventualmente, surgem indícios de que Moraes é seu sócio no escritório, ela herdou o escritório do marido, surgem indícios de envolvimento do Moraes. Mas a Justiça de primeiro grau segura esse caso e continua a investigação, não manda para o STF. Eventualmente, lá na frente, isso gera uma nulidade. Então, o que o primeiro grau tem que cuidar aqui? Tem que cuidar para não investigar Alexandre de Moraes. Porque se isso acontecer, o caso tem que ir para o STF. E se não for, é nulidade absoluta, lá na frente, anulam tudo vira em pizza. Então, eventualmente, investigar esse contrato da esposa do Moraes, se limitando a ela, por exemplo, na lavagem de dinheiro, o primeiro grau pode investigar. Agora, eventualmente, avançando a investigação por uma corrupção, envolvimento da justiça, do seu marido, aí o caso tem que ser enviado ao STF por indícios de envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro. Então, na prática a esposa do Moraes pode ser investigada no primeiro grau por lavagem de dinheiro. Agora, se a investigação chega no Alexandre de Moraes de qualquer forma, o caso sai do primeiro grau e volta para o STF. Fato é que agora há liberdade para a Justiça de primeiro grau investigá-la, como já aconteceu com o Zanin. De fato, ela não tem prerrogativa de foro e ela pode ser investigada em primeiro grau, desde que a investigação não chegue em ministros do STF. E tem outro ponto da decisão do Dias Toffoli aqui que também merece análise. Dias Toffoli disse o seguinte: só eu posso me investigar, só eu posso investigar o Alexandre de Moraes, só eu posso investigar ministros. Foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: o caso Master continuará comigo em relação a pessoas com prerrogativa de foro. Ou seja, havendo indícios do meu envolvimento com o caso Master, só eu posso me investigar. Havendo indícios de envolvimento do Alexandre de Moraes, só eu, Dias Toffoli, posso investigar o Alexandre de Moraes. Então o Dias Toffoli segurou com ele o caso Master e, de certa forma, está se auto-blindando, blindando Moraes e blindando a corte. Então o Dias Toffoli disse: ninguém vai me investigar, só eu mesmo poderia me investigar. Ele não vai se auto-investigar, nem investigar o Moraes. Isso é óbvio, né? Então o que sobrou dessa decisão do Dias Toffoli é o fato de que a esposa do Moraes, eventualmente, pode ser investigada em primeiro grau por juízes de carreira, por delegados de verdade, sobre esse contratinho de 129 milhões. É uma decisão que vai dar pano para manga, é um grande tabuleiro do xadrez aqui. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso,
podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Itataiá, até porque Meredith DT é Dias Toffoli, óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. E tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra. Porque é muito grave que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz. O celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, que a gente mencionou, esses dois pontos anteriores, estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Se não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar os cabelos nossos, porque eles não têm.